se lembra das aulas de química e daquele tanto de números e letras que compõem a tabela periódica? Se deu até arrepio só de relembrar os tempos de escola, eu te convido a assistir essa reportagem especial. Você vai descobrir que a química faz parte do nosso dia a dia mais do que imaginamos. Luca está dependente da química. Ele teve dificuldades na disciplina no último ano e agora repete a matéria para poder seguir adiante no ensino médio. Você tem que prestar bastante atenção na aula, coisa que, de fato, eu não fiz muito durante o ano, para ser bem sincero. Estou fazendo a dependência, que tem no colégio toda terça-feira, e aula particular fora do colégio também, para ver se ajuda. Luca não está só nesta relação com a química. Desde as primeiras lições, são muitas as dúvidas, aflições. Também com tantas fórmulas, símbolos e compostos, a ciência parece distante de nós, mas não está. A explosão de cores nos fogos de artifício, a pigmentação das células nas tatuagens, a fermentação no pão, a combustão do carro, a renovação da vida na fotossíntese. A química, tão presente em nosso dia, terá neste ano o reconhecimento que merece. A celebração dos 150 anos da tabela periódica pela ONU a destaca como uma das conquistas mais influentes da ciência moderna. A tabela periódica é extremamente importante porque nela estão representados e organizados 118 elementos conhecidos. Desses 118, 90 aproximadamente são elementos naturais e que constituem todas as coisas materiais existentes no planeta Terra e no universo que nós conhecemos. Ou seja, aproximadamente aí, em torno de uns 100 e poucos elementos formam tudo que existe no universo. São os blocos construtores de toda a matéria. É por isso que ela é tão importante. E a organização dela nos permite ter um conhecimento de várias das propriedades dos elementos só pela localização que eles estão na tabela. A tabela periódica, esta senhora de 150 anos, começou a ser elaborada na Rússia por este senhor aqui, o professor de Química Dmitry Mendeleev. Ele foi o primeiro a organizar os átomos, os primeiros a serem reconhecidos. Eram 63 e ele os separou por grupos e famílias. Mas o trabalho deste químico especialista reconhecido em toda a Europa foi além. Ele sabia que havia outros elementos para serem descobertos na natureza e separou então um espaço para eles nesta tabela em constante evolução. Os últimos 4 elementos foram nomeados em 2016 e ratificados pela União Internacional de Química Pura e Aplicada durante encontro em São Paulo em 2017. Lucas ensina no museu que os elementos químicos combinam, formando compostos bem presentes na nossa vida. Tem a questão do pessoal não conseguir relacionar a química com o cotidiano deles. E aí, quando eles estão no joguinho sobre a tabela periódica, eles conseguem ver compostos químicos relacionados ao dia a dia, como sal de cozinha, água sanitária, a própria água. E aí eles acabam se interessando muito por essa questão. Se do sal ao satélite a química nos completa, porque afinal estamos tão distantes dela? Este professor tem algumas respostas. Autor de um livro essencial sobre o tema, ele diz que a química é a ciência central, porque converge com todas as outras, com a história, por exemplo. A nomenclatura química, ela é complicada porque ela tem um peso de história. Por exemplo, uma substância que todo mundo conhece, amônia. Por que a amônia tem esse nome? Não pode mudar, não pode ter outro nome. Porque ela vem de um composto, o sal amoníaco, que foi descoberto séculos, milênios atrás no Egito, perto de um templo do deus Amon. Então esses nomes têm assim um peso histórico muito grande e isso, ao mesmo tempo que é rico, também é complicado para a química ser entendida pelo leigo. O professor foi desafiado pelo departamento da UFMG a criar uma disciplina de química sem fórmulas. A universidade terá ao longo do ano uma série de palestras para aproximar o público desta ciência única. Luca, que nós mostramos no início da matéria, está convidado a fazer amizade com a química. A química é fascinante. Basta dizer que ela é a única ciência que cria o seu objeto de estudo.
Dos 15 milhões de compostos conhecidos, provavelmente há mais compostos sintéticos criados pelo homem do que compostos naturais. Então, o homem cria as substâncias químicas. Nenhuma outra ciência faz isso. A química merece uma atenção, um respeito e um carinho maior. Carinho, sim, sobretudo. O que ela mais precisa de carinho. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E segunda-feira a gente volta a se encontrar. Até lá!